Oi, eu sou o Cypher e parte do sucesso de Gravity Falls aconteceu graças aos seus personagens distintos e carismáticos, que por incrível que pareça realmente tinham relações entre si e se importavam uns com os outros sem parecer nada artificial. Isso causou muita identificação e apego do público com esses personagens, além do sucesso estrondoso que o vilão da série, Bill, conseguiu ter graças ao seu puro carisma e a sua habilidade de fazer uma performance simplesmente incrível durante todo o show. Das crianças da série você podia esperar praticamente qualquer erro que uma criança da vida real realmente teria. Erros da juventude, paixonite atrás de paixonite, ansiedade não diagnosticada, forjar dinheiro, quase destruir o mundo e possivelmente o universo, permitindo que um demônio dos sonhos interdimensional psicótico quebrasse a câmara de contenção da única fenda dimensional grande o bastante para que ele pudesse passar. Todo tipo de aventura que traria nostalgia e conforto para quem já tivesse passado por esse tipo de coisa, e muita identificação por parte do seu público que tem a idade dos personagens principais, que tá passando exatamente por essas mesmas coisas nesse mesmo período. E podem compartilhar suas experiências únicas com esses personagens incríveis, enquanto se juntam para resolver os mistérios e enigmas que a série solta de todas as maneiras possíveis no decorrer da sua história. Mas de todos os personagens de Gravity Falls, provavelmente os são os mais ácidos por desvendar mistérios, como eu e você provavelmente também, mas identificam quando se trata de personalidade e atitudes, muito provavelmente eu diria ser o pinheiro marcado na testa com uma ursa maior, Mason Dipper Pines. Também dava para fazer um argumento sobre os 6 dedos, mas a hora dele ainda vai chegar. Me aguarde, Stanford. Ele pode até não ser o mais inteligente, o mais carismático, o mais misterioso, o mais forte, o mais rápido, o mais esperto do grupo e, na verdade, ele não tem muita coisa ao seu favor, mas com certeza, junto da Mabel, ele é um dos personagens mais humanos de Gravity Falls. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na série de animação da Disney, criada por Alex Hirsch, se você olhar pelo elenco, você vai encontrar caricaturas e características de alguns dos estereótipos mais famosos de séries de todos os tempos. Tem o velho muquirana ganancioso do Stan, o grupo de adolescentes alternativos que faz merda e invade propriedade privada simplesmente porque é divertido, que faz parte do grupo da Wendy e do Robin. O famoso gigante gentil, grandão bobão, que todo mundo ama, mais conhecido como Sus. Ou, pessoalmente o meu preferido, o Dorito interdimensional endiabrado que quer dominar a nossa realidade. Quê? Como assim isso não é normal? Quase todas as séries da Disney têm algum bicho extraterrestre ou uma coisa que quer dominar o mundo. Até Phineas e Ferb. Você tá me dizendo que grupos de amizade normalmente não tem isso? Agora que eu não saio de casa mesmo. Vida social, sim. Mas se você quiser dois personagens que se contrastem um com o outro, não precisa olhar mais longe do que os nossos dois protagonistas, Dipper e Mabel Pines, que no começo se alinham muito bem à caricatura de gêmeos idênticos que na verdade são totalmente opostos que a série tenta te vender no começo. Mas conforme a história avança e as coisas acontecem, dá pra notar que eles destoam cada vez mais dessa simplicidade que eles tinham no começo. Cada vez mais se tornando personagens com a habilidade de errar constantemente, aprender com seus erros, e, mais importante, raciocinar fora do papel original que eles tinham. Exemplos de toda essa complexidade de personagem que eu tô falando estão soltos por toda a série e livros que você encontrar que são baseados em Gravity Falls. Literalmente em qualquer episódio da série, incluindo o primeiro, vai ter algum momento de desenvolvimento, onde ou o Dipper ou a Mabel, ou os dois em alguns casos, vão começar o episódio com algum tipo de crença, algum problema, ou alguma coisa na sua cabeça, que depois de um certo momento, um certo ponto do acontecimento, vai fazer com que eles entrem em algum tipo de situação complicada ou até muitas vezes perigosa que obriga que eles façam alguma mudança, para melhor ou para pior, nas suas personalidades, baseado em algum trauma ou alguma lição aprendida. E a partir desses períodos de desenvolvimento, eles começam a aprender e lidar de maneiras diferentes com as coisas que acontecem ao seu redor. Como a gente vê no momento em que o portal interdimensional do Stanford é ligado pela última vez para trazer ele de volta. Um momento onde a Mabel tem o controle da situação. E ao invés de seguir os avisos racionais do Dipper, ela decide seguir o próprio instinto e confiar na empatia gigantesca que ela tem guardada dentro de si, que permite que ela veja o desespero nos olhos do tio e perceber que, sem sombra de dúvidas, pelo menos dessa vez, as intenções do seu tio eram boas. Outro momento que vale a pena mencionar é quando ela usa o arpão de gancho que ela pegou na loja da Cabana do Mistério, lá no começo da série, para salvar ela e o irmão de uma queda que com certeza seria fatal, de um penhasco. E o mais impressionante disso tudo, até mesmo contra o Bill, mais especificamente com o Beeper, o corpo do Dipper sendo possuído pelo Bill Cipher. No momento onde ela tem que fugir do corpo do irmão no meio da ópera de meias para não deixar o diário cair em mãos erradas, ela raciocina em um segundo que o corpo do Dipper não conseguiria aguentar muito esforço, já que além de ser sedentário, ele não tinha dormido por mais de 3 dias, além de estar desnutrido e cheio de picada de mosquito e machucados. Isso tudo ela consegue raciocinar em uma fração de segundo depois que ela tinha acabado de cair do teto. Mas ao mesmo tempo, ela não consegue ser perfeita, já que tem vários momentos onde ela também erra, por exemplo, quando ignora todas as vontades do irmão para conseguir alguma coisa ou alguém que ela quer. Ela chega até mesmo a ignorar e ameaçar as próprias amigas e muitas outras pessoas, simplesmente pelo seu próprio bem e os seus desejos. O que, apesar de não justificar, é o tipo de coisa que uma criança realmente, principalmente alguém com medo de envelhecer, faria. Essas ações demonstram o quanto que ela tem medo de realmente amadurecer,
Uma coisa que faz completo sentido com o próprio personagem, especialmente já que é óbvio que ela prioriza a relação que ela tem com o irmão acima de qualquer coisa que ela possa pedir. E sentir pavor da simples ideia de se distanciar do Dipper uma vez que os dois amadurecessem, igual aconteceu com seus tios, era bem de se esperar. Mas mesmo com esses momentos de egoísmo que são obviamente muito questionáveis, ela claramente aprende com cada uma delas. Ela se arrepende e cresce como pessoa e personagem. E junto disso, o seu medo de virar uma adulta e ter que lidar com coisas novas vai diminuindo cada vez mais, levando ela a se tornar uma pessoa muito mais forte e focada do que ela jamais imaginaria ser no começo da série. Essa construção toda de personagem merecia um vídeo próprio, pra falar a verdade. Mas como eu já disse, o Dipper é praticamente o polar oposto desse espectro de personalidade. De cara, isso já é óbvio, por ele ser um personagem muito inconsistente e confuso quando você analisa ele através das suas ações, que por incrível que pareça, é bem condizente com a personalidade metódica e desesperada por controle dele. Sendo o lado da dupla que marca o irmão mais quieto e sistemático, ele tem como principal objetivo ser visto com o mesmo respeito que um adulto deveria ter. Uma meta que se tornou tão importante para ele ao ponto de deixar de medir esforços e até preços para alcançar esse objetivo. E não existe maneira de negar, racionalizar ou esconder isso, afinal esse é um dos únicos e maiores padrões comportamentais que o Pinheiro apresenta. Desde desrespeitar mortos na loja de conveniência, quase matar a Grenda, a Candy, a Mabel e a si próprio no Summerwing, perder o próprio corpo para um demônio interdimensional que claramente queria destruir a do Vengador, e ser indiretamente responsável pelo quase fim do mundo, mesmo que seja mais culpa do Stanford do que dele, ele ainda assim foi o catalisador dessa porcaria. O meu ponto é, em todas essas situações que eu listei e várias outras, ele tentou provar para todos que ele era maduro e responsável como um adulto. E quase sempre isso causava a quase morte da maioria, se não de todo mundo à sua volta. Por conta de míseros erros que ele cometia com seu raciocínio lógico e a própria insegurança. Mas do mesmo jeito que a Mabel cresceu e se tornou uma pessoa muito mais responsável e controlada, o Dipper também aprende e cresce muito mais emocionalmente com cada uma dessas experiências, de pouco em pouco se permitindo ser visto e agir mais como uma criança que ele realmente é. Uma vez que ele finalmente entende que a infância dele é um período único e que nunca mais vai voltar. E já que ele já viveu bem mais seriedades e ansiedades do que qualquer ser humano deveria viver na sua vida inteira, ele devia aproveitar um pouquinho esse tempo que ele tem. Essa mudança e crescimento todo do personagem fica visível principalmente na bolha dimensional da Mabel, quando ele promete e insiste na promessa de que ele não vai aceitar a chance de ser aprendiz do Ford e ficar em Gravity Falls depois que o verão acabar. Isso para poder aproveitar mais o tempo que ele tem com a irmã e com a própria infância. Mas é claro que tudo é muito bonitinho e fofo até a página 666. Quando os irmãos, por milagre, conseguem sobreviver a todo tipo de demônio e endiabração e o fim do mundo, correndo atrás deles. Mas atitudes falam mais do que 1000 palavras. Então, é isso que eu vim olhar hoje. No caso, as do Dipper especificamente, que por todos os motivos que eu acabei de citar, é um personagem lotado de defeitos e problemas. E não me leva a mal, eu amo personagens que são falhos e isso nem de longe é uma coisa ruim. Personagens com falhas, como eu já disse, são bem mais humanos e muitas vezes até mais interessantes do que qualquer genérico benfeitor que você pode imaginar por aí. Mas eu queria entender melhor porque o Dipper age do jeito que ele age. Voltando ao assunto central, que é Mason, melhor conhecido como Dipper Pines. Se esse nome parece um pouco estranho pra você, então não se preocupa. Ele devia ser mesmo. Uma vez que em todos os episódios e quadrinhos que você procurar por aí, nenhum deles fala sobre qual é o nome verdadeiro do Dipper. A única menção a essa parte do personagem nos gibis e na série é no episódio Dipper em dobro, da primeira temporada, no qual ele conta pra Wendy que Dipper, na verdade, é um apelido que ele recebeu graças a uma marca de nascença que ele tem na testa, que tem exatamente o formato da ursa maior, em inglês, Big Dipper. O único motivo pra gente ter certeza que o nome de cartório do Pinheiro é Mason é porque ele menciona isso no próprio diário número 3. Numa passagem que ele e o Ford estão conversando e ele sem querer solta que o nome verdadeiro dele é Mason. E pede pro tio não contar isso para ninguém. Nessa mesma passagem ele diz que o motivo para ele não querer contar isso pra mais ninguém é porque já seria tarde demais para querer que alguém chamasse ele pelo nome original. Mas então por que ele mesmo se apresenta como Dipper pra todo mundo durante a série? Mesmo que ele tivesse bem inclinado a não ser simpático com todo mundo no começo do verão, em nenhum momento o Dipper se mostrou sequer incomodado em ser chamado de Dipper, ao ponto de que parece que ele tem mais vergonha da marca que deu origem a um apelido do que realmente do apelido em si. Inclusive ele mesmo disse naquela passagem que ele acha o nome Mason bobo, como se ele estivesse querendo reprimir esse nome e deixar pra trás. Mas tá tudo bem, é só um apelido afinal de contas. Mais do que só o jeito que ele gosta de ser chamado, a gente também precisa analisar se o ambiente em volta dele tem alguma coisa a ver com o jeito que ele age durante o verão. E, sem nenhuma surpresa, tem. Muito a ver. Mas não da maneira convencional. Para explicar melhor a situação. Quando uma pessoa muda de ambiente geral, normalmente a tendência é que ela vá se adaptar aos seus arredores para garantir o mínimo possível de rejeição. Uma coisa que acontece até de forma inconsciente para a maioria das pessoas quando você vai assimilando o jeito de falar, maneirismos, costumes, hábitos e qualquer coisa que seja padronizada nesse lugar.
Claro que existem sim algumas exceções para essa regra, pessoas que não se importam de agirem diferente ou de fazer uma coisa contrária ao status quo. Mas esses dois não parecem ser os casos do Mason, preferindo realmente ficar na sua e não incomodar nem ser incomodado. Isso é, até o momento em que ele começa a perceber alguma coisa ou alguém que chame o interesse dele. Quando isso acontece, ele muda a chavinha e passa a formular suas atitudes conscientemente para ser visto como a mente superior do lugar. Isso fica absurdamente visível em 2 episódios bem específicos. A Inconveniência, que eu já citei aqui, e Luta em Lutadores. No tão famoso episódio A Inconveniência, que deu origem a esse print aqui, os irmãos vão num rolê junto com um adolescente que trabalha como caixa na Barraca do Mistério, a paixonite atual do Dipper, Wendy, e o seu grupo de amigos adolescentes, todos de 16 ou mais anos. Esse rolê é bem específico e envolve ir para uma loja de conveniência abandonada para zoar um pouco e se divertir, roubar o que tem lá dentro. Lá, os dois têm experiências bem diferentes. Enquanto a Mabel não precisa se adaptar ao meio ambiente e opta por ser ela mesma, sem medo ou restrição, rapidinho conquistando os jovens pela sua natureza animada por ser realmente genuína o tempo todo, o Dipper, por outro lado, tem um pouco mais de dificuldade para conseguir se envolver com eles, tentando passar o tempo todo a imagem de ser descolado até demais para andar com eles, sem criancice ou bobeira, o que acaba dificultando mais ainda as coisas para ele, graças ao Robbie, um gótico que naquele momento ainda estava namorando a Wendy. E em um certo momento no episódio, o Robbie decide mostrar o porquê que esse lugar foi abandonado. Os donos da loja morreram de desgosto dentro desse estabelecimento e juraram que as suas almas iam ficar assombrando o lugar por toda a eternidade. E finalmente, ele decide desafiar o nosso querido Dipper a deitar na marcação de giz do corpo dos dois para provar que ele realmente não é uma criança e é corajoso. E mesmo sendo uma das pessoas que sabe melhor do que ninguém que mexer com fantasmas em Gravity Falls nunca é uma boa ideia, ele faz o que ele acha que vai trazer mais status para si e deita. O que, obviamente, acorda os dois fantasmas da loja e prende todo mundo lá dentro. Cada qual sendo preso em uma atração da loja que age como uma máquina de tortura gigantesca para todo mundo. Até o momento onde ele finalmente consegue contato com os fantasmas e dança uma dancinha bonitinha que acalma os dois e permite que eles vão embora. Agora, Luta em Lutadores é uma coisa que é um pouquinho mais leve, mas mais séria ao mesmo tempo, é incrível. Dipper e Robbie começam de novo a brigar pela atenção da Wendy, dessa vez com um jogo de fliperama antigo que parodia Street Fighters, eventualmente combinando de brigarem de verdade para decidir quem vai ficar com a mão da Wendy. Péssima ideia. A primeiro momento, o Dipper tinha aceitado por puro orgulho, mas depois começa a cogitar a possibilidade de desistir assim que a ficha cai e ele começa a ficar com medo de apanhar do cara que é o dobro da altura dele. Até o momento onde ele descobre um código secreto no fliperama que traz um personagem do jogo pro mundo real. E ele usa essa oportunidade para ganhar a briga. O único problema é que o lutador só iria parar depois que o oponente tivesse morto. E, por sorte, de novo, o Dipper consegue fazer com que o alvo vire ele e perde a briga basicamente de propósito para fazer com que ele volte pro jogo. Mas ainda assim ele deu muita sorte, porque não morreu. Nas duas situações, o Dipper quase causa a morte de pessoas inocentes para se mostrar maneiro e conquistar o Wendy, sendo o alfa da situação. Essa vontade de ser superior é mais contida quando ele não tá perto de algum objetivo ou uma pessoa que ele queira impressionar. Principalmente quando ele fica junto da Mabel. Esses sendo os raros momentos em que o lado mais genuíno e infantil do Mason realmente aparece. Até o momento em que alguma esquisitice acontece, ele volta pro modo caçador de mistérios. Mas analisando tudo isso, as coisas começam a ficar um pouco fora de lugar. O garoto que começou sendo isolado e quietão passa a maior parte do tempo tentando provar que ele é o dominante das situações. O respeitado e reverenciado e quase sempre se ferrando e ferrando os outros à sua volta por causa disso. Se ele age desse jeito com tanta frequência, então por que ele aceitou trabalhar com Ford? E ainda por cima, a única questão dele era se os pais dele iriam deixar. Ele em nenhum momento parece sentir falta do grupo que ele tinha antes, nunca fala sobre alguém com quem ele conversava ou que pode querer participar também. Quase como se ele... Ele quer uma vida nova. Algumas decisões e partes do personagem do Dipper parecem meio estranhas e até fora de lugar se você analisa elas num vácuo. Mas se você der alguns passos para trás e começar a analisar o quadro expandido da história do Dipper, várias das peças passam a se encaixar e os fios soltos passam a fazer sentido. Primeiro de tudo, nos momentos em que ele não tem nenhum tipo de apoio emocional no período inicial da série, o Dipper parece ser um garoto sonhador e esperto, mas ao mesmo tempo muito paranoico e sistemático. Do tipo que se as coisas não forem exatamente do jeito que ele quer, elas não estão certas. Esse tipo de comportamento é muito frequente em pessoas que têm algum nível de ansiedade na sua cabeça. Mesmo que seja um caso bem brando e que não vale a pena medicação, muitas das vezes quem sofre com ansiedade vive com padrões e rotinas repetitivos por ser uma coisa mais controlável que gera conforto na cabecinha sempre pensante dessas pessoas, que o tempo todo estão considerando e reconsiderando cada possibilidade e consequência que seu dia pode ter. Uma coisa que o Dipper literalmente faz durante a série, nos episódios Dipper em Dobro, Porco e o Viajante do Tempo, Cristais da Morte... Abriu a porta do multiverso, é? Mas essa ansiedade toda com a qual ele lida não parece uma coisa natural com a qual ele nasceu. Principalmente por como ele reage quando a sensação começa a florar de vez.
o que deixa indícios de que isso seja uma resposta de gatilho a algum tipo de situação, ou seja, um mecanismo de defesa do Dipper. Uma pessoa que tem como mecanismo de defesa mental a ansiedade, normalmente convive em um ambiente bem imprevisível e muitas vezes até caótico. E a necessidade de controlar pelo menos um detalhe dessa vida traz essa resposta automática de querer sair por cima. E além disso, parece que o Dipper deve ter algum tipo de problema com o sistema de autoridade, o que também cria uma insegurança muito pesada em si mesmo, já que parte dessa resposta toda de ansiedade é ele tentando se provar como superior e imponente na situação, para se provar como uma pessoa melhor do que ele mesmo sente que é, uma coisa com a qual ele deve sofrer há muito tempo na escola, graças ao próprio apelido, que pelo receio que Mason tem de mostrar a origem, com certeza foi dado como um jeito de zoar com a cara, literalmente, dele. E sendo o motivo geral de chacota da escola, não é de se admirar que ele também não tenha muitos amigos. E também em casa, o que a gente fica sabendo graças a essa belezinha aqui. Criada por um certo triângulo de chapéu que, além de uma série de horrores interdimensionais, enigmas e caminhos malucos, puxou alguns pesadelos que mantêm o Pinheiro e o resto da trupe acordados de noite para a gente poder ver. Revelando que ele não consegue dormir à noite com a imagem de uma briga entre seus pais que ele não deveria ter visto, mas ao mesmo tempo não conseguiu evitar. Então, recapitulando. Ele vive em uma casa disfuncional, na qual seus pais provavelmente estão brigando o tempo todo, sempre tá com medo do que ele não pode controlar, sofre bullying e a Mabel muito provavelmente é a única amiga dele de verdade na escola. Não é nem um pouco de se admirar que alguém com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo desenvolveria algum tipo de complexo de inferioridade e um ego bem frágil, além da ansiedade que a gente já falou, que praticamente obriga ele a agir da forma sistemática e controlar o ambiente à sua volta e enlouquecer em um estalo se alguma coisa foge do seu controle. E alguém nesse tipo de situação, desesperado por um pouco de reconhecimento, simplesmente receber, do nada, a chance de ir para uma cidade longe, totalmente diferente, onde ninguém conhece os dois e poder finalmente viver o sonho de procurar por bizarrice sem ser zoado ou chamado de bizarrice, é um sonho se tornando realidade. E ele encontrou em Gravity Falls a chance de poder começar essa vida nova, com uma nova reputação, uma nova aparência, e um significado totalmente novo para o seu apelido, deixando o nome antigo para trás. Por isso que quando a chance de se mostrar como um dos garotos crescidos para uma garota que ele sente interesse aparece, todos os seus neurônios simplesmente saem para tomar um cafezinho e comprar um cigarro. E mesmo a ideia mais estúpida que ele possa pensar se torna uma genialidade. Ou então quando ele recebe o convite de poder sumir com o Ford para poder pesquisar bizarrices e estudar com um gênio sem precedentes de 12 PhDs, mesmo que seja um trabalho muito arriscado, não só pelo perigo mortal das criaturas do multiverso, mas também pela insegurança financeira que fechar a cabana do mistério traria pros dois, a menos que a escola antiga do Ford simplesmente aceite que ele desapareceu por 30 anos sem dar nenhum tipo de resultado, basicamente roubando o dinheiro da bolsa, sem nenhum ressentimento. Com a única condição de que seus pais permitissem, ele fica mais do que contente em participar. A vontade mais humana de todas, de querer achar um lugar que você possa estar confortável e rodeado por pessoas ou coisas com as quais você se identifica, mesmo que vocês tenham que errar algumas vezes em situações completamente absurdas, para conseguir chegar nesse lugar perfeito. Mas, mais humano que isso tudo, com certeza foi a atitude que ele teve na bolha prisão da Mabel. Quando ele encontra uma pessoa que ele ama, sofrendo e tendo dificuldade de lidar com uma possível realidade que ela não pode controlar. Nesse momento, ele simpatiza e sacrifica uma possibilidade incrível de um futuro absurdo por uma realidade que é mais ainda. Com a garantia de poder passar mais um pouco de tempo com a pessoa que ele mais gosta no mundo. A sua melhor amiga, a sua irmã. Agora a gente corta pra cena do Stanley falando sobre o Pato Detetive e a sua trama complexa, cheia de mistérios que passa direto pela cabeça das crianças para que o público mais velho também possa aproveitar. Mas quando uma série desenvolve tanto seus personagens em tão pouco tempo, fica bem difícil de não analisar eles com o microscópio do tamanho de uma casa. E como eles se modificam e aprendem uns com os outros. E claramente o Alex é o tipo de pessoa tão dedicada quanto a própria fandom de Gravity Falls. Então, pelo menos algumas coisas aconteceram com esse desenvolvimento em mente. E eu não tô maluco, eu acho. Fora todos os 2 livros inteiramente dedicados a desenvolver mais ainda esses personagens e nos mostrar até literalmente como eles pensam. Mas e você? Acha que o Dipper errou quando ele recusou a oferta do Ford? Acha que ele também serviria como um receptáculo perfeito pro Bill? Acha que ele devia ir pra terapia pelo menos uma vez? Faria alguma coisa diferente no lugar dele? Tá curioso pra ver a tatuagem do Stanley? Comenta aí, as suas ideias são sempre interessantes de ver e comentários são bons pro algoritmo do YouTube. Mas enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que possa te ver de novo logo. Tchau!